Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Glorificamos a Deus por mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia de adoração, mais um dia de culto, separados, mas com auxílio da tecnologia, concentrados e buscando a presença do nosso Deus, concentrados naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Nós sabemos que o fato de separarmos um tempo para estarmos estudando a palavra de Deus já é algo muito especial, faz com que as verdades de Deus possam descer primeiro aqui para a nossa cabeça, depois principalmente para o nosso coração. Esse é o nosso desejo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Igreja Batista Restauração e Vida. Boa noite, a paz do Senhor. Que bom estar junto, que bom poder parar um pouquinho com você, poder juntos aqui ouvir aquilo que Deus tem para falar, parar um pouquinho depois de um dia corrido, para alguns um dia de muita luta, para ouvir e para derramar nosso coração, tudo que a gente precisa, né? Ela já é famosa, você já deve ter feito a devocional com ela hoje pela manhã, né? Estou dando autógrafos. Agora já passou do áudio para o vídeo, estamos avançando, né, com a ajuda da tecnologia e com a ajuda dos programas Oração e Vida. Essa semana nós tivemos uma surpresa, né? Nós não vamos poder continuar no hotel ali no Bahia Mar, no Costa Azul, Jardim de Alá, onde nós estávamos nos reunindo no mês de julho e domingo passado. O hotel acabou fechando alguns eventos maiores que vão ocupar todos os auditórios e eles, né, não tinham datas disponíveis para nós termos um período de continuidade lá no hotel. Então nós tivemos que fazer uma rápida mudança. Deus, na sua infinita graça e bondade, nos concedeu um novo lugar onde vamos estar nos reunindo a partir do próximo domingo, agora dia 13, Dia dos Pais, 13 de agosto, a partir das 18h30. Nós estaremos no Centro Empresarial, ali perto do shopping, no Shopping Salvador, em frente ao Sara, né, aquele hospital bonito que tem lá, tem uma grande avenida do outro lado, Centro Empresarial Redenção. Nós estaremos no auditório desse Centro Empresarial, é um excelente auditório, poltronas muito confortáveis, lugar muito gostoso, e nós vamos estar nos reunindo lá agora no mês de agosto, no mês de setembro. Tem novidades para o mês de setembro, a Eliana vai falar sobre isso. Então, gostaria que você registrasse, então, essa nossa mudança. A gente sabe que essas mudanças, nós estamos começando um trabalho, estamos implantando uma nova igreja. Essas mudanças não são muito boas, né? Porque acaba quebrando as referências. Mas isso está fora do nosso alcance. Nós estarmos ali no hotel, o hotel tem as suas demandas e a gente compreende isso, né? O bom é que deixamos saudades lá, um bom testemunho, graças a Deus. Agradeço a vocês que têm frequentado as nossas reuniões e têm se comportado de uma forma exemplar ao ponto dos funcionários e de todo o pessoal do hotel sentir bastante, né, a nossa saída e agradecer o tempo precioso. As portas estão abertas, se formos fazer algum evento maior, alguma coisa assim, as portas do Hotel Bahia Mar estão abertas. Mas, no entanto, registrem, por favor, Centro Empresarial Redenção, ali próximo do Shopping Salvador. Depois do Salvador Prime, você que vem pela Avenida Tancredo Neves, passa ali do ladinho da Tok Stock, já fica naquela rua interior e logo o terceiro prédio já é o Centro Empresarial Redenção. Para você que vai de ônibus, o ponto de ônibus é em frente, né? Então tem toda essa facilidade, a localização realmente é muito boa. Tem estacionamento Zona Azul na rua, de domingo a gente não paga Zona Azul e é um lugar mais protegido. E tem também um estacionamento pago, né? Mas no próprio Centro Empresarial. Então, registre aí, por favor, Centro Empresarial Redenção. Domingo que vem, dia 13 de agosto, Dia dos Pais, vamos estar comemorando juntos lá nosso primeiro culto nesse novo local, ok? Então, essa é a nossa boa notícia. E vamos seguindo, vamos ver o que Deus tem preparado para nós, até que nós possamos estar no nosso prédio, com a igreja estabelecida. É um caminho que nós vamos percorrer ao longo desses próximos meses, né? Que Deus, na sua infinita graça, continue nos conduzindo e você continue orando por nós. Obrigado pelas suas contribuições. Hoje recebemos contribuições até de fora do país, né? Agradecemos muito uma querida irmã que está lá em Portugal hoje e fez questão de ofertar, de estar abençoando a Restauração em Vida. Ela fez parte da Restauração em Vida lá atrás, há
bastante tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, e a gente agradece que Deus recompense, que Deus abençoe a sua oferta e que isso traga bênçãos para você aí em Portugal, e quando estiver aqui em Salvador, você já sabe onde é a sua casa espiritual. Ok? Vamos orar então para dar início ao nosso estudo desta noite. Em nome de Jesus. Pedir para que a Eliana nos conduza em oração. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada pelas coisas que o Senhor tem feito. Obrigada pelas direções. Obrigada pela tua presença conosco, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor dirige a nossa vida todos os dias. As tuas portas abertas e fechadas, elas nos levam para aquilo que o Senhor tem para nós. E nesse momento, Senhor, como igreja, Restauração em Vida, que juntos queremos nos sentar aos teus pés para ouvir a tua voz. Como precisamos de ouvir a tua voz, como clamamos a tua presença conosco. Senhor, invade cada casa, invade cada pedacinho, Senhor, de cada família que está nesse momento junto conosco. Amém. E sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus que nos visita. E aí faz toda a diferença. Uma live para fazer uma palestra, sem a tua presença, Senhor, é só uma palestra. Mas quando o Senhor está junto conosco, o sobrenatural acontece. E é disso, Senhor, que nós buscamos a tua palavra, o teu renovo, a tua força. E eu quero te pedir, usa, Senhor, esse momento, essa ministração na nossa vida, Senhor. Amém. Muito obrigada, Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, abrisse no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Sempre que alguém, pastor, um líder, disser assim, abra a sua Bíblia em João, capítulo 6, se prepara, porque é um texto muito, muito complexo. São mais de 60 versículos, né? Acredito, o capítulo 6. E traz verdades assim tão poderosas que Jesus estava ensinando ao seu povo, e nós vamos estudar um pedacinho de João capítulo 6. Eu quero recapitular com vocês aquilo que estudamos juntos no último domingo. Nós vamos falar sobre mudança radical. E como conversamos, as mudanças muitas vezes elas acontecem através de um impacto, de uma tragédia, de um desastre, diante de uma catástrofe. Normalmente, as mudanças radicais, elas acontecem sob o impacto de um evento que trouxe marcas profundas, né? Nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, como aquele jovem que estava determinado a servir a Deus perseguindo a igreja, a servir a Deus perseguindo os discípulos. Então, a conversão de Paulo em Atos capítulo 9 é uma das evidências de que algumas situações, algumas tragédias, alguns acontecimentos provocam na nossa vida mudanças que de uma outra forma não aconteceriam. Às vezes nós tomamos algumas decisões por mudanças e poucas vezes dá certo. Na maior parte das vezes nós voltamos a fazer as mesmas coisas que estávamos fazendo antes. Não vou nem falar de regime, não vou falar de prática de esportes, de mudar a alimentação, ou de mudar uma visão profissional. Essas coisas são muito difíceis. Hábitos são difíceis de ser mudados. Há livros, inclusive, muito interessantes que falam sobre isso, que quando você desenvolve um hábito, é muito difícil substituir por um outro hábito, principalmente quando é um hábito nocivo, quando é alguma coisa que nos prejudica. Então, nós falamos sobre isso, nós celebramos a Ceia do Senhor, porque aconteceu conosco uma mudança radical. O fato de nós estarmos aqui congregados hoje de forma virtual é porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Um evento de 2.000 anos atrás, de quase 2.000 anos atrás, causou um impacto tão grande no mundo que milhares e milhões de pessoas continuam entregando a sua vida a Jesus, experimentando a nova vida em Cristo Jesus
através daquela tragédia, através da crucificação do Filho de Deus, de alguém que não tinha nenhuma culpa, de alguém que não tinha quebrado nenhuma regra, nenhum mandamento, e que foi crucificado de uma maneira tão trágica, mas entregou o seu corpo, verteu o seu sangue para que essa mudança da morte para a vida acontecesse conosco. Então nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Alguma observação? Eu acho que hoje eu vou chorar aqui. Vamos continuar, porque eu estou muito emocionada hoje aqui. Muito mesmo. Então tá bom. Que Deus continue ministrando no coração dela, o meu e o seu que está em casa. Vamos ler o texto das Escrituras, então, desta noite. Nós vamos para João capítulo 6, a partir do versículo 48. Eu estou com a Nova Almeida atualizada, né? Bíblia que eu sempre recomendo, essa tradução bastante interessante. Há quem gosta da NVT, NVI, mas eu continuo aqui com a minha NAA e também muitas vezes vendo a King James atualizada, tá? A Presa, né? A nossa editora, a editora dos nossos queridos amigos que publicaram o nosso livro. Eu recomendo essas duas traduções. João capítulo 6, verso 48. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E mais uma vez ele afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vou fazer uma rápida pausa aqui. O capítulo 6 ele começa com dois grandes e poderosos milagres que todos nós conhecemos. O capítulo 6 de João começa com a multiplicação dos pães. O milagre dos 5 pães e dos três peixinhos, 5 pães, 3 peixinhos. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Os discípulos ficaram impactados com aquele milagre, porque aquele milagre era um milagre que apontava para o sustento, apontava para o suprimento das necessidades. Logo depois acontece um outro milagre que Jesus anda sobre o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Ele atravessa de uma ponta a outra e encontra com seus discípulos em Cafarnaum. Esses dois eventos, esses dois milagres, causaram um impacto sobre uma grande multidão. E agora a multidão atravessa esse lago, né, chama Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, mas é um grande lago, um lago imenso, e eles atravessam para se encontrar com Jesus em Cafarnaum. E quando eles chegam, Jesus sabe que eles foram lá por causa da multiplicação dos pães. Não foi porque eles viram um sinal, porque eles viram uma manifestação do Filho de Deus, mas porque eles tinham comido um pão muito gostoso, um pão que tinha saciado a sede, e eles ficaram impressionados com isso. Logo em seguida, depois desses dois grandes milagres, Jesus começa a falar a respeito do verdadeiro pão do céu. Os judeus, até o dia de hoje, eles são muito gratos ao Senhor pelo que aconteceu no deserto. O maná é um dos elementos que estão dentro da Arca da Aliança. O maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, são os 3 elementos que estão dentro dessa arca que está sumida, que está desaparecida em algum canto. E um dos elementos é o maná, esse elemento que o Senhor sustentou o povo no deserto por tantos e tantos anos. Então agora Jesus usa essa lembrança dos discípulos, dos judeus, para falar assim: olha, os pais de vocês comeram do maná, era um grande milagre, e outro, um milagre diário. Todos os dias eles pegavam o maná e quando guardavam apodrecia, mas no 6º dia eles conseguiam pegar 2 porções e não acontecia, não estragava, não era contaminado o alimento. Uma coisa extraordinária. Então eles viam o suprimento de Deus diariamente. Só que Jesus desloca o olhar dos discípulos dizendo assim: olha, os pais de vocês comeram maná, ou seja, eles viram o milagre, mas eles morreram no deserto. E aí ele afirma no versículo 48, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida, pela vida do mundo, é a minha carne. Essa palavra provocou um rebuliço no meio dos judeus, porque Jesus estava falando assim: vocês vão comer a minha carne. E é óbvio que hoje nós entendemos o que Jesus estava falando, mas para aqueles discípulos isso era uma coisa completamente, era uma aberração. E eu quero, diante disso, me aprofundar um pouco mais a respeito do que falamos sobre o sacrifício no templo. O que Jesus está fazendo aqui no capítulo 6? Ele está falando com uma multidão o que Paulo aprendeu na sua experiência, na sua mudança radical. Quando Jesus aparece para Paulo e fala assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus que você está perseguindo. Você não está perseguindo uma religião, você não está perseguindo uma igreja, você não está perseguindo os discípulos, você está me perseguindo. Esse povo que está aí é meu. São as pessoas que eu comprei com o meu corpo e com o meu sangue. Aqui, antes desses acontecimentos com Paulo, Jesus está tentando ensinar isso para uma grande multidão. E ele diz assim: olha, vocês precisam tirar a cabeça de vocês do sacrifício, tirar a cabeça de vocês das coisas exteriores e começarem a pensar nas coisas interiores. Um pouco mais adiante, aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus vai ter uma conversa com uma mulher, onde ele fala assim: olha, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria o verdadeiro local da adoração. E aí você completa comigo, né? O Pai busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, Jesus, ele fala sobre isso com a mulher samaritana no capítulo 8, mas ele já começa, no capítulo 4, perdão, um pouco antes. Ele aqui está falando sobre este mesmo tema. Tira os olhos das coisas externas. E por isso nós celebramos a ceia domingo passado. Nós temos o hábito de celebrar a ceia todo primeiro domingo do mês. E quando nós pegamos do cálice, pegamos do pão e pegamos do cálice, nós estamos celebrando a verdade que Jesus está ensinando aqui. Que não é o sacrifício no templo, aquele animal que era sacrificado através do holocausto, que era degolado, que era eviscerado e que era queimado na presença do Senhor para o perdão dos pecados. Aquilo fazia parte de uma forma que Deus trouxe para o seu povo, para eles entenderem que o pecado gera morte, mas aquilo seria substituído. Aquilo era apenas uma sombra, aquilo era apenas um lampejo da obra redentora que Deus realizaria através da vinda de Jesus e da morte de Jesus. Então Jesus está falando assim: olha, vocês hoje olham para o pão que vocês comeram e que matou a fome, tal qual o pai de vocês fizeram lá no deserto. Comeram do milagre todo dia, comeram do maná todo dia, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Ele fala também no verso de número 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus estava falando de uma coisa muito mais profunda do que o pão material, do que o sacrifício feito no templo. Ele estava dizendo assim: olha, acontecerá um sacrifício que vai deslocar, que vai mudar a percepção de vocês do que é o verdadeiro perdão e do que é a verdadeira adoração. E Jesus fala sobre isso aqui. Ele diz assim: olha, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro pão é a minha carne. E aí os discípulos falam assim: como assim você vai dar a sua carne para nós comermos? Como assim? Alguém vai morrer? Você vai dar da sua carne para nós comermos? E eu quero que você continue lendo comigo, por favor. Acompanhe comigo aqui o próximo versículo, o verso de número 52, que diz assim: então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Que mensagem poderosa! É por esta razão, por esse motivo, que nós cremos no perdão dos pecados. Porque Jesus Cristo, ele foi este sacrifício. Jesus Cristo, ele cumpriu este rito de que o pecado gera morte, e para que haja remissão de pecados é necessário o derramamento de sangue. Uma vida é entregue por outra vida. Essa mensagem, ela precisa fazer parte, da base daquilo que nós cremos como cristãos. Porque se nós não entendermos que o sacrifício de Jesus, o fato dele ter sido crucificado, ter entregue o seu corpo e de ter vertido o seu sangue, nós vamos continuar praticando aquilo que os judeus praticavam antes. Acreditando que quando eu levo um sacrifício lá no altar, diante do sacerdote, os pecados são perdoados e eu não tenho qualquer mudança, eu não tenho qualquer alteração no meu comportamento. Então, eu vivo a minha vida de forma normal, chega no dia da remissão dos pecados, eu vou lá, um animal é sacrificado e eu fico perdoado dos meus pecados. Isso não provocou mudança no coração de ninguém. E é interessante que ele faz uma comparação entre o sacrifício do templo e a experiência que eles tiveram de ter comido o pão. A experiência do pão no povo de Israel no deserto e a experiência que os próprios discípulos tiveram do outro lado do Tiberíades, do Mar na Galileia. Olha, vocês experimentam milagres, mas não acontece mudança no coração de vocês. Uma das nossas preocupações, como líderes, como pastor, como líder de igrejas, nós sempre tentamos levar as pessoas que nós pastoreamos a pensar. Nós não gostamos que as pessoas fiquem ignorantes a respeito de princípios espirituais, para que você sabe que a ignorância faz com que as pessoas se sujeitem, com que as pessoas sejam dominadas. Nós sempre trabalhamos na contramão deste conceito. Nós gostamos de levar as verdades para as pessoas, para que elas pensem sobre essa verdade, e que essa verdade, usando o texto de Jesus, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí sim, João capítulo 8. Então, se nós não tivermos a consciência de que nós somos filhos de Deus hoje, o preço disso foi o corpo de Jesus, o preço disso foi o sangue vertido de Jesus, nós temos uma forte tendência a voltar a práticas religiosas que não transformam a vida de ninguém. Eu não estou dizendo que você vai num templo oferecer um animal, mas você pode ir num culto com o mesmo sentimento que os judeus iam no templo em Jerusalém. De repente pode passar pela sua cabeça, não, eu preciso ir na igreja hoje, porque se eu não for na igreja hoje, eu não vou estar cumprindo o meu rito. Deus não vai me abençoar. A minha semana não será abençoada se eu não for na igreja. Então eu preciso ir na igreja, oferecer ali meu sacrifício. Muitos rotulam esse sacrifício como ofertas, contribuições, dízimos. Então eu preciso ir lá cumprir o meu voto. Puxa, não é disso que Jesus está falando. A vida cristã não é baseada nessas coisas. Essas coisas são importantes. Essa prática de ir ao culto, de termos um culto em comunidade, faz parte da vida cristã. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a consciência de que eu tenho um Deus com o qual me relaciono através do seu Filho, e eu tenho acesso a esse Deus através do sangue e através do corpo de Jesus. Eu experimentei o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus provocou uma mudança na minha vida, porque eu posso passar anos, décadas
indo a cultos, participando de igreja, sem passar por processos de mudança. Eu sou filha, eu sou neta de pastor. E a vivência de igreja, ela foi muito forte para mim. Assim, a minha frequência à igreja era todo domingo, né? E eu só vinha me converter depois, quando eu tinha 15, e mais profundamente quando eu tinha 18. Porque uma coisa é você frequentar, e a outra coisa é aquilo fazer parte de você. É você se derramar diante do Senhor e entender que quando a gente bebe alguma coisa, quando a gente come alguma coisa, aquilo começa a fazer parte do meu corpo. Então eu vou almoçar. O almoço está ali. Eu pego o almoço e eu coloco para dentro. Aquilo traz nutrientes, aquilo traz vitaminas, traz força e vigor para mim. A ceia, e é interessante Jesus usar esse elemento de comer e beber, que é uma coisa que todo mundo faz desde sempre, porque quando eu faço isso, isso faz parte de mim. Não dá mais para eu pegar o pão de volta, ou eu tirar o vinho, o suco de uva que a gente toma. Não dá mais, faz parte de mim. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala de comer e beber, e para que isso seja verdade, precisa fazer parte de mim. Por que a gente vai para o culto? Porque eu tenho que ir, porque eu estou na escala. Ou eu tenho que ir, porque senão o que vai acontecer? Não, eu vou porque eu me alegro. Por que você está aí hoje, quarta-feira? Você podia estar assistindo outras coisas, mas você está aí, ouvindo a palavra, porque há uma fome, há um desejo de aprender, há um desejo de servir. É engraçado quando a gente tira férias, né? A gente vai para algum lugar. O que a gente faz de domingo? A gente procura uma igreja para ir. Puxa, mas tanta coisa para a gente fazer de domingo, mas assim, é algo que nos chama. Como é bom estar junto, como é bom louvar, como é bom dividir o tempo, como é bom comer e beber juntamente com o meu irmão. A Bíblia não está falando, aqui Jesus não está falando de canibalismo. Não. Jesus está falando de você internalizar essa dádiva, essa graça que nós temos de conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Deixa eu só falar uma coisa. Porque se você não internaliza, isso vira um ritual. É um ritual e é algo exterior. Então, eu pego aqui, eu faço aqui, mas isso não faz parte de mim. Isso é religiosidade. Isso, quando ele fala assim, por isso que muita gente morreu. Comeu, experimentou, morreu do mesmo jeito. Quantas pessoas que a gente conhece que estão dentro da igreja e aquilo não fez nada. E talvez a nossa pergunta, e aí, isso fez diferença na sua vida? Jesus fez diferença para você como homem, como mulher, como esposa, como marido, como pai, mãe, servos do Senhor? Isso fez diferença? Jesus foi a verdadeira comida. Jesus foi a verdadeira bebida. Então, é interessante que aqui na continuidade do capítulo, os discípulos viram para Jesus. Eu vou ler com você o versículo de número 60, quando Jesus fala sobre essa questão de ele ser a verdadeira comida, de ele ser a verdadeira bebida, que ele é o pão vivo que desceu do céu, que a oferta que seria dada seria o seu corpo e o seu sangue. Aí os discípulos viram para ele, no verso 60, e diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, lhes disse: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica,
A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus perguntou para os 12, será que vocês também querem se retirar? E aí Pedrão, sempre Pedro, né? Verso 68, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Até Pedro, que não era muito esperto, ele, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, conseguiu compreender essa mudança radical que Jesus estava falando. Nos preocupa demais o culto mecânico. Nos preocupa demais as pessoas fazerem as coisas sem a emoção, sem vir de dentro para fora. Eu não gostaria de alimentar esse tipo de culto. Eu não gostaria sequer de participar de um ajuntamento de pessoas que se reúnem apenas para fazer coisas exteriores. Eu acho que quando nós deixarmos de nos emocionar, quando entrarmos na presença de Deus, aquelas músicas que nós cantamos que falam poderosamente ao nosso coração, nos arrepia, a voz embarga, quando essas coisas deixarem de acontecer, é porque o corpo de Cristo já não é o nosso alimento, o sangue de Cristo já não é a nossa bebida. Então, essa mudança radical, ela acontece a partir de um entendimento de que Jesus nos alimenta e a nossa experiência ela é interior, acontece dentro do nosso coração. E se continuarmos a praticar o cristianismo como se fosse o judaísmo, coisas exteriores, coisas sem entender o verdadeiro significado do que fazemos, nós estamos desperdiçando o maior sacrifício, a maior mudança, a maior transformação que alguém pode experimentar, que é nascer novamente. Jesus está falando de vida nova. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando em uma mudança radical. As pessoas que experimentam a fé em Cristo Jesus, elas têm as suas vidas completamente transformadas. O marido não é mais o mesmo. O pai não é mais o mesmo. A esposa não é mais a mesma. A mãe não é mais a mesma. A vida com Jesus muda o nosso vocabulário. A vida com Jesus muda as nossas prioridades. A vida com Jesus ela tem essa graça, esse poder de provocar mudanças para melhor. Eu quero rapidamente contar uma experiência para vocês, que inclusive mexeu muito conosco lá no início do nosso casamento, há quase 35 anos atrás. Nós frequentávamos uma igreja em São Paulo, uma igreja muito querida, a igreja onde nós nos casamos, onde nós apresentamos Larissa. E essa igreja tinha um diácono. Ele era o vice-presidente da igreja. E uma família, as suas filhas faziam parte da igreja, a sua esposa, e ele era uma pessoa assim bastante respeitada na igreja. Mas ele tinha alguns hábitos que eram estranhos. Ele me chamava de cara lisa. Óbvio que não tinha essa barba bonita que vocês estão vendo agora, né? Eram uns fiozinhos, nessa época eu tinha uns 23, 24 anos mais ou menos, pensa aí, né? Garotão. E quando eu chegava na igreja, e era interessante que eu chegava na igreja, eu já servia na igreja, nós estávamos, né, servindo líderes adolescentes, líderes de casais. Ele fazia questão de todo culto bater no meu rosto assim e me chamar de cara lisa. Com desprezo, né? Como dizer, por quê? Quem que é esse moleque? O que esse cara está fazendo aqui, né? E, de uma certa forma, ele tinha ciúmes das coisas que nós realizávamos na igreja, né? Dos serviços que nós prestávamos na igreja. Um belo dia, nós acabamos deixando essa igreja, foi na época que nós deixamos essa igreja para irmos para a igreja Renascer em Cristo, lá em São Paulo, em 92, isso. E logo depois, logo da nossa saída e começamos a ingressar nesse novo ministério, eu recebo uma ligação em casa. Era a filha desse diácono, a filha desse vice-presidente da igreja, me pedindo, por favor, para ir na casa deles, porque o pai dela estava profundamente endemoniado
ele já tinha batido nas filhas, batido na esposa, já tinha quebrado geladeira, quebrado televisão, ele estava destruindo a casa e elas estavam apavoradas. Eu me lembro que eu saí de casa, né? A primeira imagem que me veio na cabeça foi: eu sabia que aquele cara tinha alguma coisa estranha. Ele tinha aquela aparência de santidade, aquela postura, ficava de terno e gravata na porta da igreja, tudo mais, mas não havia transformação no coração daquele homem. E eu me lembro que foi uma experiência bastante desgastante. Quando eu cheguei na casa e vi aquele cenário, eu fiquei bastante triste. E aquilo mexeu comigo. Como pode uma pessoa que fazia parte da igreja, ajudou na construção da igreja, ser tomado por um espírito maligno daquela forma tão intensa, daquela forma tão profunda? Foi um endemoniamento que aconteceu com ele. Aquilo mexeu com a gente porque a gente falou: pode um crente ficar endemoniado? Essa é uma pergunta básica, né? Que todo mundo deve buscar uma resposta verdadeira. E eu me lembro que nós reunimos alguns casais para conversar e debater sobre isso. Não é possível. Se o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, um espírito maligno não pode entrar no mesmo lugar onde está o Espírito Santo. Enfim, nós falamos muitas coisas, usamos os nossos recursos teológicos e chegamos à seguinte conclusão: aquele cara nunca se converteu. Depois de um tempo, nós ficamos sabendo, através da própria família, que antes de ele ir para a igreja, ele ficava no bar, jogando sinuca e às vezes tomando umas biritas. E quando chegava alguns quarteirões, brigava com a família para todo mundo ir para a igreja. E às vezes, alguns quarteirões antes da igreja, tinha que colocar uma balinha na boca para disfarçar o bafo de cachaça. Misericórdia! Isso mexeu muito conosco. Eu me lembro que nós ficamos muito abalados. Porque como pode uma pessoa fazer parte de uma igreja, ter responsabilidades, exercer ministério e não ter sido transformado? Hoje eu olho para essa experiência e falo: essa é uma resposta óbvia. Não houve mudança radical. Não houve transformação. Houve religiosidade. Houve práticas exteriores. Então, é um contraste tão grande da nossa nova vida em Jesus com aquilo que nós éramos antes de Jesus. Por isso que eu fiz questão de usar o exemplo de Paulo no domingo, que foi aquele que nos instrui sobre a ceia, porque a mudança que aconteceu com Paulo foi uma mudança radical. Aconteceu uma tragédia na vida de Paulo, no sentido de que ele estava indo numa direção e ele foi direcionado por Deus para pegar um outro caminho. Eu gosto muito daquelas palavras que o Senhor diz para Ananias, que Ananias fala assim: Senhor, esse homem veio para cá para prender os discípulos, ele tem perseguido, ele quer destruir a igreja. O Senhor vira para Ananias e diz assim: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira, compartilhando a palavra de Deus com você, no sentido de que aconteça essa experiência. E que essa experiência, de preferência, já tenha acontecido. De que você que está nos ouvindo, você lembra assim: não, eu sei quem eu era. É óbvio que nós somos pecadores, que nós estamos num processo de transformação. Mas eu não posso me conformar de ser a mesma pessoa que eu era antes de conhecer a Cristo. Porque é sinal de que eu comi um pão, mas morri no deserto. Me alimentei do maná e morri no deserto. Vi os milagres, mas aqueles milagres não fizeram parte da minha vida. Dentro daquilo que a Irina está falando, nós estávamos no Rio de Janeiro, nós estávamos realizando o primeiro batismo, nós estávamos plantando uma nova igreja no Rio de Janeiro, e nós fomos para um lugar chamado Itacimirim, numa cachoeira, e foi o batismo, um frio que estava. Foi meu primeiro batismo como pastor, né? Tinha sido consagrado pastor recentemente, plantamos uma igreja e tinham pessoas para ser batizadas. E começamos, né, a batizar as pessoas, não me lembro agora o número de pessoas, mas num determinado momento, Eliana vira para mim e diz assim: eu quero ser batizada. Eu olhei para ela, tomei um susto, e falei assim: mas como assim? Você é a pastora aqui, a presbítera? Você quer ser batizada? Mas ela me falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: sim, eu me batizei,
mas aquele batismo não teve o significado que ele precisava ter. Então, eu me batizei, eu fiz parte da igreja. Hoje eu compreendo o que significa batismo de maneira que eu não compreendia quando me batizei. Se eu creio e a água está aí, o que me impede de ser batizado? Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu não pensei duas vezes. Eu não pensei no que a igreja ia pensar. Ela também não pensou nisso. Ah, como pode? Eu acho que ela nem era convertida. Então, a gente não entrou nesses detalhes. Aquela experiência foi uma experiência tão profunda, foi algo tão significativo, que a Iana foi batizada ali nas águas do rio Itacimirim, lá no Rio de Janeiro, num lugar chamado Guapimirim, perdão, chama Guapimirim, e foi verdadeira comida e foi verdadeira bebida. Então não tenha medo de ressignificar eventos importantes da sua vida, porque às vezes as tragédias e os problemas acontecem depois de uma pseudo-experiência de transformação. E aí você percebe que aquilo te traz o esclarecimento. Eu fico pensando, né? A maior parte da igreja foi embora aqui. A multidão foi embora. Ficou 12. E Jesus fala assim, qual de vocês quer ir embora também? Vocês também querem me abandonar? E aí Pedro diz assim, olha, não, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É muito significativo isso, né? Você foi batizada 2 vezes. A primeira vez eu tinha uns 12 anos. Então, na realidade, a minha conversão ela veio depois, né? E acontece isso muito. Mas a pergunta assim, que eu me faço para mim hoje: será que eu me emociono na presença do Senhor? Será que isso ainda faz sentido para mim? E uma oração que eu faço sempre é: Senhor, eu não quero me acostumar com as tuas coisas. Porque quando a gente acostuma com as coisas, elas tomam um rumo de automático, né? Então, eu faço, eu tenho que fazer isso. Não, eu quero viver a vida abundante de Jesus. E naquele dia, naquela cachoeira linda lá, um frio, mas assim, eu olhei e falei assim, puxa, mas eu não vivi isso. Eu vivi uma ação religiosa, mas eu quero desfrutar dessa orientação, dessa ordenança do Senhor. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: será que você tem internalizado? Será que o pão e o vinho têm entrado não só no seu corpo físico, mas no seu coração para fazer mudança, para não deixar você no mesmo lugar? Está vivendo a mesma luta, está chorando o mesmo choro, está brigando a mesma briga, fazendo a mesma coisa e sendo religioso. Eu acho que é a pior coisa. É um grande desperdício, né? A multidão perdeu, a multidão foi embora, a multidão não experimentou o verdadeiro milagre, que não era comer um pão multiplicado, que não era um homem andando sobre as águas. O verdadeiro milagre é a salvação que há em Cristo Jesus, entrando no coração de uma pessoa e provocando mudanças radicais. E quem somos nós para merecer isso? Pois é, né? E outra, não dá para gente. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Ah, eu acho que essa palavra é para fulano de tal, porque eu acho que fulano de tal não é convertido. Não, meus irmãos, não, por favor. Essa palavra é nossa. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você nessa hora, no sentido de fazer essa avaliação. Quais foram as mudanças significativas que aconteceram na minha vida ao longo desses últimos anos? Eu tenho sido um religioso, estou comendo maná todo dia e não acontece nada, vou morrer no deserto. Vejo os pães sendo multiplicados e só me interesso por pão. Vejo um homem andando sobre as águas e não reconheço que ele é o Filho de Deus. Bendita seja a poderosa declaração de Pedro. Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a palavra de restauração e vida. Essa é a palavra que nós queremos gastar a nossa vida pregando, ensinando, porque nós cremos na restauração de vidas, nós cremos na restauração de relacionamentos,
Nós cremos que um pai que está brigado com o filho, esse relacionamento pode ser restaurado. De um marido que está afastado da esposa, este relacionamento pode ser restaurado. Nós cremos na poderosa palavra de Deus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que essa vida possa brotar do nosso coração. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus mais uma vez. Eu gostaria de orar por você agora, para que essa palavra seja internalizada. Você pode continuar lendo esse texto incrível de João, capítulo 6. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu não quero nesta noite olhar para essa multidão que não entendeu nada e achar que nós somos melhores do que eles. Talvez, se nós estivéssemos lá e tivéssemos vivido essa experiência, nós teríamos feito as mesmas coisas. É verdade, Senhor. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Jesus se o Pai não o trouxer. Ele fala sobre isso aqui nesse texto. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. Obrigada, Deus. Obrigado por ser o nosso pão. Obrigada, Senhor. Obrigado por ser o nosso vinho. Obrigado por nos alimentar dia após dia. E quando nós estamos indo na direção errada, o Senhor provocar um evento que provoca mudanças. Amém. Mudança de direção, mudança de prioridade, mudança, Deus, até mesmo de pensamentos. Amém, meu Senhor. Quantas vezes nós precisamos reavaliar a nossa teologia? Quantas vezes nós precisamos reavaliar eventos que nós julgamos importantes, mas que foram mecânicos, superficiais e às vezes até hipócritas. É verdade. Queremos quebrar essas coisas. Pedimos a Deus que o teu Espírito, que é vida, faça as transformações necessárias em nossas vidas, Pai. Eu oro por essas famílias, eu oro por esses relacionamentos. Eu peço a Deus que o coração do marido se volte para a esposa, da esposa para o marido. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que relacionamentos quebrados através de bobagens, coisas pequenas, sejam restaurados, porque o Senhor é o Deus das mudanças radicais. Amém. Nós cremos que essas mudanças acontecem fruto da tua bondade, da tua misericórdia. E que o teu Espírito Santo é aquele que opera essas mudanças na nossa vida, Senhor. Não nos permita sermos religiosos. Não nos permita fazer coisas de forma mecânica e automática. Senhor, amém, que haja Senhor. vida, que haja verdade naquilo que nós fazemos. Queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quero abençoar as casas que aqui estão representadas. Quero pedir a Deus que a tua palavra entre nos corações. Amém. Nós fazemos juntos a declaração de Pedro. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Amém. Queremos nos debruçar na tua presença, experimentar do teu favor. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos irmãos. Nós estamos já caminhando para o final. Alguém já está me cutucando aqui, para de me cutucar. É a hora. Eu quero só reforçar o que dissemos no início do nosso encontro desta noite. Nós estamos num novo local, Edifício Empresarial Redenção, ali na Avenida Tancredo Neves, perto do Shopping Salvador, do Salvador Shopping, melhor dizendo, em frente ao Hospital Sara, esse hospital também de referência, né? Um hospital incrível que nós temos na nossa cidade. Um auditório bastante confortável para você estar conosco no próximo domingo, dia 13 de agosto. Nós estaremos juntos nesse novo local, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Você que quer fazer a sua contribuição, você que quer nos ajudar neste momento em que estamos plantando uma nova igreja, você pode consultar aí na nossa bio, aí nas descrições, e fazer a sua contribuição. Temos o Pix que você pode fazer, IBR Vida, é a abreviação de Igreja Batista Restauração e Vida, IBR Vida 23 de 2023, ibrvida23@gmail.com.br. Você pode fazer a sua contribuição e que isso seja uma oferta ao Senhor, que isso seja algo que venha do profundo do seu coração, porque você está ajudando a plantar mais uma agência do Reino de Deus. Ok? Te agradecemos e sabemos que Deus há de mandar o suprimento
para todas as necessidades que nós temos. Precisamos comprar aparelhagem de som, precisamos começar já a fazer um saldo visando o aluguel de um imóvel onde a nossa igreja vai estar funcionando. Então, contamos com as orações de vocês e também com a contribuição, ok? Eu quero dar um aviso para as mulheres. Em setembro, curso Divina Feminilidade aqui em Salvador, lá no nosso espaço, lá no Centro Empresarial Redenção. Vão ser 4 datas em setembro. Sexta-feira, dia 16, sábado, dia 17, sexta-feira, dia 22 e sábado, dia 23 de setembro, vão ser 6 aulas nesse tempo. Nós vamos abrir inscrição no domingo e aí você vai poder fazer a sua inscrição. O valor da inscrição é R$ 97 para cobrir os nossos gastos. E uma coisa importante, irmãs, eu creio que Deus tem pão e vinho para nós, no sentido da gente viver coisas ali como mulheres muito profundas. Eu tenho estudado aqui, eu tenho lido muito, tenho me aprofundado muito, preparado com muito carinho essas aulas. Então, eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário. Então, guarde aí, sexta-feira, dia 16, à noite. Dia 15. Dia 15, 16, 22 e 23. 15 e 16, desculpa. É uma sexta, um sábado. 15 à noite, sábado à tarde, até o comecinho assim das